Vasco avança por reforços para a temporada de 2026 e tem uma prioridade. Vamos falar muito aí sobre as movimentações dos Gigantes da Colina e, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo renovações de contrato. A gente teve aí reviravoltas, né? Algumas situações que já estavam certas aí, agora há determinadas dúvidas no tocante à renovação de contrato. Fernando Diniz que promete mudanças aí na equipe vascaína para enfrentar a equipe do Juventude no próximo sábado, amanhã, em São Januário. E o seguinte, a gente vai falar muito aí também sobre a situação da RJ, que é um assunto que ficou esquecido nos últimos dias, mas que o Vasco tem tratado aí nos bastidores. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, peço a você para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família de vascaíno. Meu amigo vascaíno, o Vasco tem um jogo importantíssimo já amanhã, é um jogo atrás do outro. O Vasco joga contra a equipe do Juventude em São Januário. E a situação é a seguinte: para o Vasco da Gama é vencer ou vencer. Ô, Laureano, mas que a situação do Vasco ficou mais delicada para a G7 após os resultados de ontem, sobretudo o resultado do Fluminense. Concordo, mas o seguinte, há uma conjectura muito grande para que a gente tenha um G8 em aberto. E falo aqui para vocês, o Fluminense, o sétimo colocado, o Cruzeiro, o terceiro colocado, estão aí nas semifinais do, ou melhor, da Copa do Brasil. Então, eu não descartaria o Campeonato Brasileiro ainda, porque pode abrir um G8. Agora, a situação é a seguinte: o Vasco, para o jogo contra a equipe aí do Juventude, de cara já terá duas modificações aí. Por quê? Volta o nosso PH e volta o Nuno. Dois jogadores que são titulares absolutos e a tendência é que haja uma melhora nessa situação. E, meus amigos, mais ainda, né? Fernando Diniz pode fazer mudança no setor de volância. A tendência é que o Tite seja barrado para a entrada aí do Hugo Moura, certo? Vamos aguardar aí, o Vasco está treinando agora no CT Moacir Barbosa para finalizar essa preparação. Agora a gente fala aqui sobre um assunto que ficou esquecido aí nos últimos dias, que é a situação da RJ, que é importantíssimo aí para o futuro do Vasco da Gama, a recuperação judicial. A diretoria do Vasco da Gama aguarda aí o veredito lá da PGFN para poder juntar aos autos, né, a situação das certidões do associativo, uma vez que o Vasco já possui as certidões aí da SAF, perfeito? O Vasco quer realizar essa situação da homologação o mais rápido possível. Para quê? Para que a gente tenha a nossa dívida aí diluída aí em 60%. Perfeito, pessoal? E para o Vasco dar mais condições aí para o investidor, no caso a investidora, a Leila aí, fazer a aquisição aí da Vasco SAF.
Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de renovação de contrato, né? Muitas pessoas falando aí que essa situação teria mexido com a cabeça do Ryan. Eu não acredito. Acho aí que o Ryan, né, está sendo vítima desse esquema do Fernando Diniz e acho aí que é normal que o garoto venha a oscilar. Ryan com contrato aí até 2030. Agora, a situação do Puma Rodrigues aí deu uma reviravolta, porque há uma grande dúvida no departamento de futebol do Vasco da Gama se o Vasco vai renovar com o Puma ou não. Agora a gente fala sobre a questão envolvendo reforços. Ontem a gente antecipou aqui para vocês que virou prioridade no Gigante da Colina a contratação de um volante. E segundo o GE, informação que saiu hoje, tá? A prioridade do Vasco da Gama na próxima janela será trazer volante para cá. O Vasco da Gama, aqui ó, a contratação de um volante para 2026. O Vasco da Gama hoje, basicamente de confiança, só tem o jogador Cauã Barros. O Thiago Mendes não disse ao que veio, perfeito. E as negociações aí com o Jefferson Lerma, tá, seguem a todo vapor, perfeito. Assim como a situação aí com o jogador Rodrigo Dourado, né? Jogador que foi atleta do Internacional, volante aí do Inter. Ontem a gente tomou conhecimento, coisa que a gente já tem adiantado aqui há muito tempo, o jogador Guilherme Arana não vai seguir no Galo para a próxima temporada, né? É o favorito aí do Felipe, que conhece muito da posição, para chegar e ser o substituto aí do nosso bravo Piton, que está se transferindo aí para o futebol italiano. E a situação é a seguinte: não para por aí. O Vasco já tem encaminhada também a situação com o jogador Sanabria. Isso mesmo, encaminhada a situação com o jogador Sanabria, aí do Atlético São Luís, do México. Inclusive, o último jogo da temporada aí do Campeonato Mexicano vai acontecer no sábado, o São Luís, e a partir disso, o Vasco da Gama já negociando para que o jogador chegue aqui em janeiro. Muitas pessoas me perguntando sobre a situação do jogador Luciano, lá do São Paulo. Bom, o Luciano está negociando a renovação de contrato dele, porém, todavia, há uma diferença muito grande daquilo que o São Paulo almeja pagar e aquilo que o Luciano quer, tá? A informação que a gente trouxe que o São Paulo quer estender o contrato do jogador, mas sem aumento salarial. E o jogador não aceita, tá? É a informação que chegou aí para gente. E a gente pode ter uma troca aí entre o jogador Minda com o atleta Leandrinho, tá? Envolvendo aí o Bruges e o Vasco da Gama. Essa situação está bem madura, muito próxima aí de acontecer. Bom, essas foram as notícias, o Vasco está se reforçando, tá? A gente tem que cuidar de 2026 com carinho, porque certo é o seguinte: o Vasco vai jogar uma competição internacional, mesmo que seja a Copa Sul-Americana, se for, o Vasco não pode entrar de qualquer jeito na Copa Sul-Americana, certo? Ou na Libertadores, o Vasco tem amplas condições de ser campeão da Copa do Brasil. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!